Meu povo, boa tarde para vocês, hein? Bom sábado. Que tropeçaço do Barcelona. Tropeçaço, aço do Barcelona. Sem dúvida, dos 4 jogos que o Barcelona não ganhou nessa La Liga, 3 derrotas e um empate, esse é o mais sentido de todos. Tira o 100% de aproveitamento do Barcelona em casa. Eram 5 vitórias em La Liga e 3 em Champions. É o terceiro consecutivo. O Barcelona em pontos perdidos, antes do Real Madrid jogar nesse domingo, já perdeu mais pontos do que o Real Madrid na tabela de classificação. O Real Madrid está 4 pontos atrás, mas tem 2 jogos a menos nesse momento do que o Barça. Final de semana contra o Getafe, ainda tem aquele jogo contra o Valência, que foi adiado por conta das chuvas. E dessa vez, em casa, contra um adversário que é o 17º colocado na tabela, embora nos últimos 6 jogos tenha feito mais pontos do que o Barcelona, com 3 tropeços também. O Barcelona dá muito motivo para que muitos adversários tenham feito mais pontos do que ele. E esse adversário que veio aqui, jogou bem o primeiro tempo, já tinha avisado, fez 1-0, tomou um empate e ainda assim conseguiu buscar o 2-1. A sensação que dava é que depois de um mau primeiro tempo, com as mudanças que fez o Hans Flick, o time ia melhorar só um pouco. Depois do 1-1 que o time ia crescer, não. E que depois do 2-1 o time podia reagir, não. Então, assim, são muito ruins as sensações que deixam esse jogo contra o Las Palmas. De um time que atacou mal. Para mim é o pior jogo, por exemplo, do Lewandowski na temporada. Não entrou bem o Lamine, o Firmino também não foi bem. O Rafinha foi o melhor do ataque, né? Mandou uma bola na trave, fez um gol e tentou ainda algumas muito boas jogadas. Um time que transicionou muito mal para frente e para trás, defendeu mal também, permitiu muitos passes e muitas corridas do Las Palmas. O time estava espaçado, o time estava, me pareceu em muitos momentos, não descompromissado, mas sim fora do jogo, meio aéreo, meio desconcentrado da partida. O Hans Flick optou por colocar o Pablo Torre de início e o Gavi do lado do Pedri, lembrando Marc Casadó suspenso. Ele começou com o Gavi mais uma vez, já tinha começado em Anoeta, dessa vez começou quase que como um primeiro volante, né? Porque tinha jogado antes Marc Casadó e Gavi com Pedri mais à frente, agora Gavi e Pedri. Não foi bem, o Gavi não jogou um bom jogo, assim, perdeu algumas bolas na defesa, não foi determinante em saída de bola, não. Quando o Pedri fazia a saída de bola, o Gavi não aparecia bem em segunda linha para ajudar a armar o time. No segundo tempo, acho que o Frenkie de Jong até entrou e jogou melhor do que ele. E o Pablo Torre também é um jogador com um bom pé, mas que participou de um mau primeiro tempo do Barcelona. O Dani Olmo nem aqueceu, então embora estivesse relacionado, a sensação que dava é que não estava bem para jogar. Antes do jogo até pensava que seria poupado, porque na terça-feira tem Mallorca, depois tem Betis, depois tem Borussia Dortmund. O Barcelona fará agora 3 jogos consecutivos fora de casa. Tanto que o Lamine Yamal entrou, mas o Dani Olmo não. E o Ferran Torres nem entrou tão mal assim naquela posição, acho que o Dani Olmo teria feito mais, mas o Ferran Torres até participou de algumas boas ações do ataque, mas assim, tudo muito pouco. Se a gente vai olhar as estatísticas, são 27 chutes do Barça, 5 do Las Palmas, se esperava 2.3 gols do Barcelona, 0.5 do Las Palmas, então você pode falar, pelas estatísticas foi azar, se jogar assim vai ganhar o próximo, o adversário teve sorte que as finalizações foram muito boas. Eu não acho isso não, tá? Acho que o Barcelona permitiu pelo menos 2 cara a caras no segundo tempo para o Las Palmas. O Barcelona não teve clareza, confiança na hora de finalizar, na hora de chegar perto do gol adversário. Então as 23 finalizações do Barcelona, muito delas muito truncadas, maus domínios do Lewandowski, meio lento, e as do Las Palmas com muita intenção. Então assim, é um jogo ruim de um time que me parece que ganharia ou que arrancaria em La Liga. E para que o Real Madrid competisse por La Liga, ele deveria passar muito rápido a fase de instabilidade dele, técnica e física, mas o que a gente está vendo é o contrário. Apesar das dificuldades do Real Madrid, é o Barcelona que está deixando escapar muitos pontos, então essa liga o Barcelona não vai ganhar cedo ou não vai obrigar o Real Madrid a competir muito bem para que o Barcelona ganhe ali cedo. E eu estou falando do Real Madrid para nem falar do Atlético de Madrid, né? Que daqui a pouco também pode estar chegando perto do Barcelona, porque também vem fazendo um momento de campeonato de muito boa recuperação e em 21 dias vem jogar aqui no Estádio Olímpico de Montjuic contra o Barça. É um time jovem que é normal oscilar, mas hoje, por exemplo, jogadores que não são tão jovens assim, como Lewandowski, até como o Koundé, oscilaram mais do que o normal. Ainda perdeu o Baldé no primeiro tempo, depois de um choque com o Sandro Ramírez, foi substituído. E vamos ver qual é a situação do Baldé para jogar na terça-feira, depois na semana que vem. Não é algo muscular, né? Foi uma pancada no peito, alguma coisa assim. Parece que foi por conta da pancada. Ele saiu até com o protocolo de concussão
ativado, então não sei se no choque balançou demais a cabeça dele, caiu, bateu a cabeça no chão. Foi do outro lado do estádio, eu estava na tribuna que não tem monitor para a gente ver replay, simplesmente vi o lance na internet, foi anunciado aqui no alto-falante do estádio a questão da concussão e até que o Las Palmas teria direito a uma mudança a mais. Individualmente, se a gente for passar pelos jogadores e tentar entender mais motivos individuais da partida, porque eu também acho que passa por mau jogo individual de muita gente. O Iñaki Peña é muito bom nas antecipações, na saída de bola, mas é um goleiro que em chutes cruzados, em jogadas que se precisa de mais envergadura, Iñaki Peña tem muita dificuldade. Não é um goleiro muito alto e nem de muita envergadura, né, de braço muito longo e tal. Então essas bolas cruzadas e jogadas que não sejam de 1 contra 1, que eu acho que é a especialidade dele, tem mais dificuldade. Para mim poderia ter feito mais, especialmente no primeiro gol. O Sandro nem bate tão forte assim, é da entrada da área, e tudo bem que a bola vai muito bem colocada, mas eu acho que alguma coisa a mais um goleiro de nível de Barcelona poderia ter feito. O Condé saiu e recebeu até algumas vaias, foi muito ruim o jogo do Condé, já tinha falhado contra o Celta na última rodada, fez um bom jogo na terça-feira, mas hoje foi bastante mal, especialmente com a bola no pé. Inigo Martínez, o melhor da defesa mais uma vez, mas o Pau Cubarsí fez um jogo ok. Acho que o centro da defesa do Barcelona esteve muito vendido pela má pressão. E o Gerard Martín, quando entra na esquerda, um jogador que tem muitas dificuldades, né? Assim, tá jogando porque é o reserva da posição, mas dá para perceber muito claramente que quando sai o Baldé e o Hans Flick tem insistido no Gerard Martín antes de colocar o Héctor Forte na esquerda, tem tido muitas dificuldades. Não foi bem o Gavi, foi bem o Pedri. Acho que o Pedri fez um bom jogo, mais uma vez jogando 90 minutos. Já vai chegando muito perto de minutos de temporadas anteriores, que ele se machucou muito, participou de todos os jogos da temporada. O Pablo Torre também é isso, um jogador de bom pé, de boa combinação, mas que hoje foi burocrático no primeiro tempo e sem a bola ajuda a pressionar muito pouco. O Rafinha, acho que o Rafinha teve alguns bons e maus momentos de transições que ele não viu o Lewandowski melhor colocado algumas vezes e tal, mas fez o gol, mandou uma bola na trave e gerou, acho que as principais situações de perigo do Barcelona passaram pelos pés do Rafinha, uma boa cobrança de falta. Para mim foi o melhor jogador ofensivamente do time do Barcelona, sem nenhuma dúvida, embora não esteja estado no melhor dia dele, o que eu acho que tem muito a ver com... Opa, caiu. O que eu acho que diga muito dos outros jogadores, que o Rafinha, mesmo sem estar no melhor dia, tenha sido o melhor jogador de ataque. Acho que fala muito do Lewandowski, do Firmino, do Pablo Torre também, que começou jogando. Isso aqui tá meio torto, tá me incomodando. Vocês desculpem aí qualquer coisa, eu vou arrumando aqui. Acho que agora vai ficar mais ok. Firmino fez um mau jogo. No primeiro tempo também, assim, de más decisões. As transições ofensivas do Barcelona, as defensivas foram muito ruins, tá? O jogo inteiro. O Barcelona pressionou mal, permitiu que o Las Palmas achasse passes e que depois conseguisse correr nas costas da defesa do Barcelona. Quando você está pressionando bem, o adversário não tem tempo para olhar o passe, para escolher o melhor passe no melhor momento, ele meio que se desfaz da bola, e não foi isso que o Las Palmas fez. Tem muito mérito do Las Palmas também. É um time que com boa média de posse de bola na primeira divisão aqui da Espanha, sexta melhor média de posse de bola da primeira divisão, e que tem bom manejo de bola no pé, mas má pressão do Barcelona, que contra um adversário como o Las Palmas tem que pressionar melhor. E transicionou mal também, como eu estava falando. Firmino muitas vezes escolhendo mal jogada, fazendo mal passe, às vezes um pouco fominha também na hora de finalizar, de escolher a melhor jogada. O Lewandowski só conseguiu finalizar 2 vezes, nenhuma no alvo. Contra a Real Sociedad não tinha finalizado. Aí acho que foi mais problema do time, que não entregou tanta bola em boas condições contra a Real Sociedad. Hoje o Leva teve algumas bolas que chegaram para ele estava lento nos domínios, um pouco disperso. Não estava bem hoje o Lewandowski. Repito, para mim o pior jogo dele na temporada e assim, um dos piores que ele fez com a camisa do Barcelona. O Lamine entrou e forçando muito o jogo em todos os momentos, mas também me parecia um pouco desesperado com como o jogo foi acontecendo e a responsabilidade de mudar o jogo. Um pouco mais lúcido para mim o Ferran Torres, e acho que algumas vezes com boa recomposição também. É claro que se espera mais, e acho que se fosse o Dani Olmo mudava mais o jogo, mas mais lúcido o Ferran Torres. Para mim entrou bem o Héctor Forte no lugar do Condé. O segundo gol para mim é culpa do Pau Cubarsí, que a bola passa por ele nem ataca a bola tentando achar ela por cima, e nem corre o suficiente para trás para ajudar o Héctor Forte, que fica meio vendido, porque era uma jogada do Pau Cubarsí. E o Frenkie de Jong, para mim, entrou bem também. Depois o Paulo Victor entra, tem praticamente uma jogada só que ele tenta fazer um passe para dentro da área, que o Lewandowski ainda teria a chance de empatar e não conseguiu. Foi isso, meu povo, de um mau Barcelona, tá? Acho que os 3 tropeços recentes são por motivos diferentes. A Real Sociedad impediu que o Barcelona atacasse, foi muito intensa. O Celta de Vigo foi um jogo lá e cá,
e que o 2-0 era um pouco enganoso para o que era o jogo. O Barça até podia ter feito o 3-0 com o Rafinha e depois, na expulsão do Cazador e o erro individual do Condé, cresceu o Celta. E hoje aqui foi um jogo linearmente ruim e incompleto do Barça, permitindo transições, pressionando mal, transicionando mal para atacar. Quando tinha campo para correr, atacava mal o Barcelona, e quando atacou estático, com o time mais posicionado na frente e o adversário mais posicionado atrás, individualmente um mau jogo das peças de frente. Por isso eu acho que o Barcelona perdeu do Las Palmas. Poderia ter sido diferente, dessas finalizações que passaram perto poderia ter entrado, mas jogou mal. E quando você joga mal, você está sujeito a perder. E foi o que aconteceu. O campeonato vai ser longo, tá? Dava a impressão que o Barcelona poderia disparar, não disparou, já será alcançado. Então esse campeonato vai ser bastante longo. Um detalhe, a gente está na 15ª rodada. Foi o 6º jogo do Barcelona em casa e os próximos 2 são fora. Quando a gente chegar em 17 rodadas, o Barça vai ter 11 jogos fora e 6 em casa. É também porque o Barcelona vai ganhando tempo para jogar depois boa parte do segundo turno no Camp Nou, como a gente verá. Mas quando passar o jogo contra o Betis, vão faltar os 19 jogos do segundo turno, mais 2 jogos de turno, vão faltar 21 partidas. E dessas 21, 13 o Barcelona fará como mandante. Aí ele pode fazer alguma diferença, embora hoje tenha justamente perdido em casa. É isso, meu povo. Bom final de semana para vocês, hein? Bom final de semana mesmo. Até a próxima.